Estamos de volta no segundo bloco desse Observatório Cultural, hoje falando sobre música autoral paraibana para o público infantil com a banda Meu Quintal. Naldinho, como é que a sua ancestralidade sertaneja se manifesta nessas músicas do Meu Quintal? Rapaz, eu trago algumas músicas, eu também faço algumas... O processo de criação da gente parte muitas vezes de letras que Nara passa para eu musicar. Às vezes eu coloco minhas próprias letras e a gente faz Partilha a a finalização das músicas, as melodias e tal. Mas eu acho que, para responder a sua pergunta, está mais na minha infância, porque eu trago muito elemento da minha infância para as minhas letras, né? Quando eu as escrevo para as músicas. E claro, e as letras que Nara também escreve, muitas vezes eu coloco, né, eu faço uma interferência para ajustar as melodias, e eu acho que é aí, nessa linguagem, que se revela a minha infância. Nara, fala um pouco dos dois álbuns. Tem temáticas ali que conversam entre si ou são duas obras bem separadas? Como foi criar esse repertório para cada um dos álbuns? Eu queria complementar essa resposta falando dos ritmos. Eu acho que uma coisa que aparece muito, o Naldinho sertanejo, assim como aparece muito esses dois compositores do Nordeste, desse lugar, a Paraíba, é na questão da diversidade rítmica. Tem pouca gente fazendo música para criança em ritmos nordestinos. O que é isso? É fazendo shot, baião, ciranda, maracatu, frevo. E tudo isso está dentro dos nossos CDs, cocos, né? Então, toda essa diversidade rítmica que a gente vivencia aqui no Nordeste e da qual a gente se alimenta também, a gente deixa isso aparecer no nosso disco. A gente não segue uma moda, um formato que está se fazendo aqui ou ali no mundo, por aí. A gente pega o que a gente tem ao nosso redor e coloca na nossa música. E fala um pouco do repertório de cada álbum de vocês. São dois álbuns lançados, não é isso? Sim. Bem, o primeiro álbum foi esse que a gente compilou as coisas que estavam dispersas no computador e Naldinho musicou, né? Então, músicas que falam sobre essa experiência da vivência do quintal como memória afetiva, né? Nos nossos dois CDs existem personagens fictícios e personagens da vida real, né? No primeiro CD tem Maína, por exemplo, que foi uma segunda mãe que o universo me deu e que ela está lá representada no primeiro disco. No segundo disco tem uma boneca para a Alzira. A Alzira é uma personagem real da nossa vida, uma amiga que um dia a gente foi visitá-la e ela chamou a gente para mostrar uma coleção de bonecas, e a gente entrou no quarto dela, tem uma coleção com mais de 80 bonecas, e até hoje ela brinca de bonecas. E o curioso é que a Alzira tem agora 86 anos. Né? Então cada boneca tem uma história, cada boneca tem um nome. Eu cheguei em casa impressionada com aquilo, fiz a letra, eu faço alguns desafios para Naldinho. Eu faço as letras e digo: Naldinho, essa música é uma ciranda. Aí dou pra ele e ele faz a ciranda. Aí eu faço outra: Naldinho, essa música é um frevo. Aí ele faz um frevo. E a gente brinca muito com isso, assim, né? Um vai complementando o outro. Naldinho, uma coisa que chama a atenção no repertório também é a bicharada. Muitos animais aparecem nas letras. Tem o morcego, tem o pernilongo, tem o sapo. Como é que essa bicharada se encontra no seu imaginário e se manifesta nas músicas também? Os bichos, na verdade, o trabalho de composição do Quintal começou com um bicho, né? Um passarinho. Eu vi um poema, Passarinho, de Eva Furnaro, e eu fiz uma releitura do poema, né? Reescrevi, fiz a letra, aí mostrei para Nara, fiz a música, mostrei para Nara, e foi aí quando ela disse que tinha alguns escritos, e aí me mostrou a canção, a letra de dois poemas que ela tinha falando em tartarugas. Eu compilei os dois e fiz um só para a música. Aí depois Sapicidades, que é uma letra dela também. E depois O gato. o gato, que é uma composição dela, não é? Mas aí eu vi, antes do gato aparecer, eu mexendo nas coisas dela que ela não queria me mostrar, né? Aí eu vi lá um poemazinho, um pernilongo, né?
Sonho de Pernilongo é dar a volta ao mundo a pé. Eu digo, porra, isso é música. Aí fiz o resto da letra e parar na Transilvânia para sugar o sangue do Drácula. E era um período que estava acontecendo, ia acontecer um festival de marchinha. E eu fiz essa música pensando nesse festival. Aqui de uma pessoa, mas aí terminei a gente não participando do festival. E aí foram surgindo, e outras músicas a gente brincando em casa. Né? Tem muita música que está nos discos da gente que surgia assim, a partir de brincadeiras nossas. O Morcego é uma delas. A gente ficava criando historinhas e tal, e eu tinha uma mania de fazer, ainda tenho, né, umas letras meio trágicas, que os personagens se ferram. E somente essa do Morcego Foi conseguiu que passou no crivo. passar, porque é o morcego também, né? O morcego atrapalhado, mete a cara no muro e nunca mais pôde voar, né? Então os bichos vão aparecendo assim. Formigas foi uma brincadeira. A brincadeira também por conta no quintal, a questão de formigas e menino no quintal. Então, muitos desses bichos fazem parte do nosso cotidiano. São animais que a gente tem em casa mesmo. Vocês acham que nesse passado recente a música brasileira tem encontrado um novo interesse nesse público infantil? A gente percebe até músicos que já têm uma história, né, na MPB, criando para crianças também, como é o caso de Arnaldo Antunes, a Adriana Calcanhoto, que fez a Adriana Partimpim também. Sim. Vocês acham que esse interesse tem mudado para crianças? Tem crescido, né? Inclusive é bem importante que cresça, né? Porque é na infância que começa a formação cultural e cidadã, né? E a gente vê que tem muita coisa aí, né, para adultos rolando, com as quais a gente às vezes nem concorda muito com as escolhas estéticas que estão aí no mercado. Mas esse interesse tem crescido bastante, não só esses que você citou, mas o próprio Toquinho é um dos precursores, né? E Cleiton e Cledir também fizeram uma coisa para crianças. A própria Ivete Sangalo, outro dia eu vi. Ivete Sangalo, o pessoal da Bahia também fazendo coisa para crianças, né? E aqui na Paraíba também tem vários trabalhos já para crianças, além do Meu Quintal. A gente tem uma preocupação também, além de produzir um trabalho para criança, mas não aquela coisinha bobinha apenas para deixar o menino ali na frente da televisão enquanto os pais fazem outras coisas. São letras que a gente, em algum momento, elas vão refletir também, né? E acho que isso tem tanto as crianças como os pais das crianças estão sendo conquistados por aí. E como é que fica esse retorno das músicas de vocês nos shows, nas apresentações? Que feedback a criança traz e que feedback os pais, mãe, pai ou os responsáveis trazem para vocês? São os mais diversos, né? Desde a abordagem no shopping para tirar foto, nas feiras, né? Até a interação nas redes sociais, né? As pessoas se identificam muito. Inclusive no nosso show de 2 anos, né, da banda Meu Quintal, nós lançamos o karaokê do Meu Quintal, né? A gente fez 3 músicas com uma animaçãozinha e a letra vai passando e a criança pode cantar. A gente acha que karaokê é uma brincadeira bem interessante para pessoas de todas as idades, especialmente para crianças que estão começando a aprender a ler, porque se ela escuta a música com a letra e depois vê a letra ali passando, então a gente acha que isso pode dar um bom impulso para a criança se interessar e aprender a ler, aprender a cantar. E o feedback dos pais me interessa também. O que é que os adultos contam sobre as letras, sobre o que a criança achou daquele show, daquela apresentação? Eles gostam muito e o que impressiona muito a gente é que os adultos se divertem tanto ou mais que as crianças e os idosos também. Então os pais e os avós que vão para os shows vêm falar com a gente bem encantado. Depois a Aninha, eu acho que é professora também e que os alunos dela vão para os shows para assistir também ela cantando. Pode também falar um pouco desse feedback. E é interessante assim que tem acontecido que em algumas escolas as pessoas estão usando esse trabalho. A exemplo lá do Marista, onde a Aninha é professora. O coral lá do Marista, sob a regência dela, cantando músicas da gente. Algumas escolas fizeram Escola Carrossel. Nos homenagearam, entendeu? Escola em Recife, a gente no Conde. Né, fica sabendo que tem professor trabalhando com esse material. Olinda. Em Olinda, eu não sei, não lembro se, não estou certeza se é no Paraná ou Rio Grande do Sul, que uma professora conheceu a gente num projeto em Campina Grande, abrindo uma atividade da universidade.
E essa professora levou o disco e a gente soube que ela estava trabalhando com esse material. A Escola de Música Antenor Navarro, Sim. também aqui no Espaço Cultural, na FUNESC, também trabalha com a música da gente. Então, esse é um bom feedback, a gente fica bem feliz com Uma isso. outra coisa importante que eu acho do nosso trabalho é que tem muitas canções são feitas a partir da literatura infantil produzida aqui na Paraíba. Muito legal. A gente faz uma pequena pausa e daqui a pouco a gente volta no terceiro bloco do Observatório Cultural, recebendo a banda Meu Quintal. Fiquem com um pouco mais do repertório dessa banda paraibana pensada para o público infantil. Meu Quintal.